Voltamos para mais um bloco de desafios do empreendedor. Hoje temos a visita desse jovem talentoso que vai enriquecer este nosso bate-papo. Marlon Melo Ecardi, bibliotecário, arquivologista, museólogo, fez curso de logística pela Fundação Estudo do Mar, FEMAR, estudou comércio exterior, também pela FEMAR, é pós-graduado em gestão e marketing pela Universidade Cândido Mendes, líder em TI e professor de pós-graduação da Universidade Cândido Mendes. Marlon, é um prazer enorme tê-lo conosco. Agradeço essa oportunidade de estar aqui nesse programa, que a gente possa estar hoje tirando um pouquinho das dúvidas do que vem a ser o coaching, como ele é utilizado, que a gente possa estar hoje ilustrando melhor o que significa e a importância dessa palavra, o coaching. Mas com certeza. E hoje o nosso tema é bastante curioso. Como o Marlon disse, coaching. Algumas definições dizem que o coaching é o apoio que faz as pessoas brilharem, ajudando a descobrirem, atravessarem a ponte entre seus sonhos, metas e suas realizações. Aumentam a tomada de consciência e autoconhecimento e ajudando a identificar o estágio atual e o que deseja alcançar e como conseguir, levando métodos de motivação a atingir metas definidas através de um plano de ação. Marlon, então nós poderíamos começar conceituando para o nosso público o que é o coaching. Então, Alberto, o coaching, hoje ele é muito utilizado em toda a esfera, né? Todo mundo hoje está sendo muito bem visto. As pessoas muitas vezes acham que o coach é só o treinamento, e não é o treinamento, há uma diferença muito grande. É a autoestima da pessoa, aquela pessoa tanto na empresa quanto no pessoal. A gente conseguir fazer com que aquela pessoa que tem aquele foco, ela consiga alcançar esse foco, fazer com que ela vá além das suas reais necessidades. Ela consiga ver além daquilo que ela acha que não é possível. E o coaching ajuda nessa parte. E na realidade, então, Marlon, o coaching ele atinge a vários tipos de pessoas, ou por exemplo, suponhamos que é uma pessoa muito tímida, muito trancada, que não sabe desenvolver aquilo que ele deseja. O coach tem uma base que possa ajudar essa pessoa a ser mais extrovertida, a ter conhecimento de si própria? Sim, ele tem toda essa base, como você mesmo disse. A gente consegue trazer essa pessoa para um mundo novo, né? Fazer com que essa pessoa veja todo esse mundo que está à sua volta por um outro olhar, né? Então ela consegue sair daquela timidez e conseguir, que antes ela não conseguia falar em público, ela vai conseguir estar fazendo aquilo de uma outra forma, de um outro sentido. Mas isso o coach ele tem que ser muito bem trabalhado, tem que ser muito bem visto. E como é feito, por exemplo, Marlon, essa análise dentro de uma empresa, onde você tem várias pessoas, né, com vários setores envolvidos e com várias capacidades individuais? Como que é feito, então, dentro de uma empresa para que o coach realmente atinja seu objetivo? Então, a palavra seria o foco, é o principal que a gente deveria analisar nesse momento. Porque dentro de uma empresa, a gente, como em qualquer outro local, a gente precisa ter um foco, né? E na empresa, a gente obtendo esse foco, o nosso líder, o nosso chefe está ali focalizando, mostrando para a gente aonde a gente deve chegar, como a gente deve ir, né, e de que maneira fazer isso. Então a gente vai começar a perceber quem são essas pessoas que querem realmente atingir esses objetivos. E dessa forma a gente vai começar a analisar essas pessoas e fazer com que as mesmas sejam levadas a um patamar maior, que elas consigam, de diversas formas que a gente vai explicar mais à frente, mostrar suas habilidades e aquelas habilidades também que elas achavam que seria impossível. Então a gente começa a visualizar pessoas, a gente começa a ter uma percepção diferenciada e levar essa pessoa a um nível que ela jamais pensou em atingir. Então, na verdade, você está me dizendo o seguinte, que dentro de uma empresa, a preocupação maior é colocar a pessoa certa no lugar certo. Exatamente. Para desempenhar bem as suas funções e ser produtivo, é isso? Exatamente. Então o coach tem muito a ver com a produtividade dessa empresa. Sim, sim. A gente focar nessas pessoas, ver as suas capacitações, a gente saber o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer e mostrar para ela que ela tem um resultado ainda mais expressivo se ela acreditar nela mesma, ou seja, acreditar na sua autoestima. Em nossa região, por exemplo, como que você visualiza o coach a ser praticado? Aqui em Nova Friburgo, por exemplo, nas empresas que você conhece, que eu sei que você dá muitos cursos pela cidade, como que você visualiza profissionalmente as nossas empresas, a nossa região? A nossa região ela ainda está um pouco enfraquecida relacionada ao coaching, porque nós ainda estamos trazendo
essa palavra, esse conceito para a nossa região aqui. As pessoas ainda estão com um pouco de dificuldade de aceitação nesse sentido. Mas a importância, como de um treinador, como um técnico, ela é praticamente a mesma coisa. Ela deve ser trazida, né, para dentro de uma empresa e deve ser realizado de uma forma ampla, né? A gente não pode ficar só naquela questão de está funcionando, vamos deixar quieto. O time que está ganhando não se mexe. Não é, isso a gente tem que abolir a partir de agora. A gente tem que trazer o coaching sim e fazer com que essas pessoas cresçam. Não, a gente não pode deixar com que as pessoas fiquem ali paradas, estagnadas. As empresas têm que enxergar que elas podem levar os seus colaboradores a um nível muito maior. Nós sabemos hoje que o mercado é muito difícil, né? Hoje o desemprego está aí galopante. E, evidentemente, quem fica no mercado é aquela pessoa que absorve e que tem maiores informações. O coaching traduz exatamente, vamos dizer assim, a possibilidade de se manter no mercado através dessa condição, vamos chamar de interior, que você consegue expor mediante esse curso de coaching, seja na empresa ou seja individual, é isso? Sim, sim. Você acreditando na palavra que a gente poderia colocar aqui, na autoestima, né? Você tendo a autoestima, você tendo foco, você sendo determinado, você consegue chegar aonde você imaginava desde o início. Em média, mais ou menos, o meu amigo Marlon, em média, quanto tempo leva, vamos dizer assim, uma consultoria de coaching numa empresa de pequeno porte? Sim, esse tempo é um tempo que a gente não pode muito generalizar, porque a gente tem que fazer a observação, a gente tem que saber exatamente como é aquela empresa. Então você entra na empresa, você observa tudo antes de ela acontecer, desse treinamento, dessa perspectiva ela está acontecendo. Você tem que observar todas as pessoas, o que elas fazem, como elas reagem, né, com determinadas situações. Então você colocar um tempo para uma empresa ou outra, a gente não pode colocar isso como um tempo exato, né? Cada empresa vai ter aquele seu tempo, cada pessoa vai ter o seu tempo de adequação àquele fato. Mas a gente pode pensar em 2 meses, 3 meses, a gente está trabalhando algo desse sentido. Lógico que pode ser feito durante o ano inteiro, pode ser feito toda semana, pode ser feito todo mês, vai depender do que a empresa realmente necessita naquele determinado tempo. Dá um exemplo para a gente, Marlon, veja bem, de uma empresa ou enfim, de um grupo de pessoas em que você trabalhou o coaching e você viu que as pessoas saíram daquele estágio que se encontravam antes do curso de coaching, antes de conhecer realmente essa nova metodologia, que hoje o mercado disputa demais as pessoas que realmente têm esse avanço, né, de informações, que sabe se expressar, que sabe realmente chegar no mercado de uma forma sólida. Você poderia nos dizer assim, algum exemplo que você viu que as pessoas realmente atingiram num determinado tempo tudo aquilo que se esperava ou até que não se esperava que aquela pessoa fosse realmente ter essa evolução, vamos dizer assim, através do tempo? Alberto, isso acontece muito. Quando a gente pega essas pessoas para realmente fazer um diferencial para a empresa, a gente observa que isso é feito de forma rápida quando ela realmente aceita aquilo, quando ela quer aquilo. Então, o primeiro passo a ser feito é a motivação, é a palavra de ordem, ser motivado. Né? Quando a pessoa se sente motivada aquilo, ela não tem aquela questão de sentir na obrigação de fazer, então ela já se sente bem. Então, várias empresas que eu tenho passado e que você consegue levar a motivação a essas pessoas, você vê nesse tempo em que eu falei agora, ou em tempos até mais curtos, que essa pessoa muda a sua visão de uma forma completamente distinta, porque ela está observando, ela está vendo que ela pode ir além. Então ela se sente motivada, que muitas das vezes eu falo em locais que eu estou dando palestra, ou até os meus alunos mesmos, eu falo que a motivação pode ser simplesmente você olhar para aquela pessoa e sorrir para ela. Né? Você ganhou um sorriso, aquilo pode ser um motivacional. Então você tem que saber como lidar com elas. Então rapidamente você vai ver o resultado daquilo. E você acredita que hoje as pessoas estão menos motivadas para desempenhar suas funções, seja na empresa, ou seja no meio familiar, social? Sim, o mundo em que nós estamos vivendo hoje é um mundo de muita correria, de muita pressa. As pessoas param de visualizar
algo simples, por exemplo, de passar na rua e ver uma natureza ou observar a natureza, algo que a gente fazia muito um tempo atrás. Hoje as pessoas estão cada vez correndo, cada vez mais e mais. Isso está levando com que as pessoas elas fiquem cada vez mais desestimuladas. Porque elas correm, pensando muito na questão financeira. Nosso mundo hoje que se fala muito de economia, né, de problemas econômicos para todo lado, pelo mundo inteiro, principalmente o nosso país, né? Então as pessoas começam a vislumbrar mais questões financeiras e esquecem de lembrar mais nas suas questões familiares. E com isso deixa de existir aquele equilíbrio. E isso gera o quê? Desmotivação. Então pessoas cada vez mais desmotivadas. Na verdade, né, Marlon, com esse mercado tão confuso, tão disputado, né? E tão cruel, às vezes, porque tem pessoas que chegam a determinada idade e elas perdem mercado de trabalho. Consequentemente, a motivação também acompanha, né, essa perda e tudo mais. E você teria, assim como dizer, que determinada faixa etária de pessoas que estiveram no mercado, ou que ainda se encontram no mercado, e que têm esse medo de perder a sua vaga no mercado, eles também se evoluem dentro desse curso de coaching, quando você aplica isso na empresa, ou mesmo em cursos separadamente? Sim, a questão de faixa etária, a gente, nesse tempo que eu tenho aplicado aí o coaching dentro da nossa região, tenho observado que as pessoas de uma faixa etária aí entre 50 a 70 anos, elas têm mais uma barreira em aceitação. Né? Por quê? Como o senhor falou agora, a questão de estar com medo de perder aquilo, ela também gera um medo do novo. E quando gera um medo do novo, é muito complicado para a gente que está querendo passar aquela informação. Porque ele fica naquela, poxa, está funcionando, por que mudar? Para que eu vou mudar? Mas as pessoas também não entendem que o mundo muda a todo instante. Então a gente precisa realmente mudar. Se eu estivesse parado agora, o que seria de mim? O que seria de você? Exato. Se a gente não está estudando, se a gente não está evoluindo, se a gente não está levando a um novo patamar, né? A gente encontrar o novo, a gente saber o que a gente pode, quais são as nossas possibilidades, aonde a gente pode chegar com aquilo tudo. Então, eu penso que essas pessoas, esses colaboradores dentro de uma empresa, digamos assim, elas devem sim observar, querer aprender, né? Não há tempo para aprender. Eu tenho alunos de 80 anos de idade que estão dentro de uma universidade, que estão dentro de cursos comigo, e eles querem todo instante aprender mais e mais. E isso eu acho que é o diferencial das pessoas hoje. Querer aprender, querer se automotivar, ter uma autoestima diferenciada. Você coloca muitas palavras, motivação, autoestima. Né? Isso é uma coisa muito interior do ser humano, né? Sim. É uma coisa muito profunda, uma coisa que realmente convive dia a dia, né, com o ser humano. E há pouco tempo atrás, nós tivemos aí uma grande Olimpíada no Brasil, né? Uma fantástica festa onde reuniram pessoas de todos os países, né, de todas as suas faixas culturais e tudo mais. O esporte unindo, né, as nações. E por vários de nossos competidores, nós notamos e ouvimos, eu li muito em algumas reportagens, da superação, que seria uma terceira palavra que eu acredito que o coach exerce muito poder, né, sobre isso. E uma delas é a Rafaela, né? A Rafaela é a nossa judoca, né? A nossa medalhista de ouro. E ela confessa em uma dessas reportagens que ela praticou o coach como item do seu desenvolvimento, não só físico, enfim, de treinamento e tudo mais, mas, meu telespectador, veja como as coisas acontecem. Há necessidade, muitas vezes, de que você sobressaia, né, aos seus objetivos, enfim, aos seus medos, aos seus receios. E essa nossa lutadora, ela veio de uma classe, vamos dizer assim, social muito baixa, né, veio de favela e tudo mais. E teve duas situações em que ela estava disputando fora do país, recebeu até bullying, enfim. Foi uma coisa realmente desagradável, né, que o ser humano passa. E naquele momento, Marlon, ela pensou até mesmo em desistir, né? Foi aonde ela, através de um técnico de coaching, né, de uma pessoa especializada, começou a trabalhar também com ela isso. E chegamos onde chegamos, né? Medalhista de ouro, uma luta fantástica, ela sobressaiu a todas as suas fraquezas, vamos colocar, que até então existia dentro dela.
Então eu pergunto a você, Marlon, o seguinte, além do lado pessoal, além do lado profissional, nós temos esse lado também esportista, que o coach exerce realmente umas funções muito importantes, não é isso? Exatamente. O coaching, eu li também várias reportagens sobre o coaching nas Olimpíadas, inclusive da judoca que você acabou de falar agora. A Rafaela, né? A Rafaela. E o coach ele tem que ser visto que ele também não vai ser utilizado simplesmente só para atleta. Ele pode ser utilizado até para o treinador dessa atleta, para ele acreditar mais no potencial dele e daquela atleta em específico. E dentro dessa Olimpíadas que nós passamos agora, ela foi vista de uma forma muito forte, porque foi utilizada, na grande maioria, com vários atletas que ali estavam, para sua superação, né, que é a palavra que você acabou de colocar muito bem, e a superação é uma coisa que nós temos que ter a todo instante, né? Não é ninguém que vai virar para você e dizer que você não pode, né? Você pode ir muito mais além. Então a superação, em algum instante você vai cair, em algum instante alguém pode te derrubar, mas se você acreditar que você pode, você vai superar aquilo e você vai chegar a um patamar ainda maior. E nas Olimpíadas isso aconteceu muito, a gente viu alguns atletas, uns ajudando outros, né? Nós tivemos em uma corrida lá, que uma atleta tropeçou, a outra foi lá, ajudou. Americana, exatamente. Foi ajudando, a superação, ela chegou até o fim. Aquilo dali faz com que o trabalho de coaching seja muito agraciado. Por quê? Porque aquilo sendo trabalhado daquela forma, você consegue levantar do chão naquele momento e saber que você pode ir muito mais além, né? Em outros tempos, ficaria ali e não levantaria mais. E ali você sabe que você tem a sua cabeça bem trabalhada e você vai levantar e saber que você pode chegar na linha final. É que, na verdade, nós podemos dizer, então, não sei se pela sua visão técnica, vamos colocar assim, o coach já deveria ser estudado nas escolas? Sim, sim. Ele deveria, como hoje, ele é uma ferramenta indispensável. Ele tem que estar presente a todo instante. Num vestibular, num colégio, em todos esses patamares, ele já deveria estar sendo vislumbrado há muito mais tempo. Marlon, nós vamos falar sobre isso e muito mais daqui a pouquinho, porque nós vamos aos nossos comerciais e voltamos já já. E você, fique conosco. Até já.